Imagina ser dono do maior império do mundo, mas de repente tudo isso começa a desmoronar. Parece cena de filme, mas foi exatamente assim que aconteceu com o Império Romano. E vamos entender mais um pouco como um dos maiores impérios da história acabou? Então vem com a gente. Primeiro, a política romana virou um caos. Após a morte do imperador Marco Aurélio, o império virou uma verdadeira bagunça. Os imperadores trocavam tão rápido quanto a moda do ano. E muitos chegavam ao poder por golpes, porém eram depostos ou assassinados. E quem paga o preço por isso? O próprio império, é claro. Não é só de política que vive o império. A economia também foi pro buraco. E para sustentar suas guerras e os luxos dos impérios, os imperadores começaram a imprimir dinheiro. E o resultado disso foi a inflação. O preço das moedas despencaram e o povo sofreu com os altíssimos impostos. Não demorou muito para o comércio entrar em colapso e as cidades começarem a se esvaziar. Enquanto isso, o Império Romano tinha uma enorme fronteira para defender. Os bárbaros, como os visigodos e os vândalos, estavam prontos para atacar. E Roma contratou mercenários, que ao invés de ajudarem, se revoltaram contra o Império. E claro, as invasões só pioraram a situação. E não para por aí. A corrupção tomou conta de Roma. Os governadores estavam mais preocupados em encher o bolso do que ajudar o Império. Aí, como se não bastasse, pessoas de fora do governo começaram a comandar o exército e o governo. E o que antes era super valorizado, a tal da cidadania romana, foi perdendo valor e a identidade do império foi se enfraquecendo. Enquanto o império estava enfraquecendo, algo novo estava surgindo, o crescimento do cristianismo. O imperador Constantino legalizou a religião cristã e, de repente, os romanos estavam mais interessados em sua espiritualidade do que na grandeza do império. As antigas tradições começaram a ser deixadas de lado e o império se transformou em algo completamente diferente. Não bastasse tudo isso, ainda tivemos problemas democráticos. Guerras, epidemia e fome mataram muita gente. E que isso causou? Menos soldado e menos gente para trabalhar. As cidades começaram a se esvaziar e as pessoas fugiram para as áreas rurais, tentando escapar da violência e dos impostos altíssimos. E aí, em 476 d.C., o Império Romano chegou ao fim. O último imperador romano do Ocidente, Rômulo Augusto, foi deposto por Odoacro, um chefe bárbaro. E com isso o Império Romano do Ocidente caiu de vez. Mas a história de Roma ainda continuou com o Império Bizantino, na parte oriental, que durou até 1453, quando foi conquistada pelos otomanos. E com isso, concluímos que a queda de Roma foi uma mistura de problemas econômicos, políticos, invasões, corrupção e até mudanças culturais. Mas o legado de Roma não desapareceu, ainda está entre nós. Suas leis, culturas e arquiteturas ainda influenciam o mundo atualmente. Curtiu descobrir como o grandioso Império Romano acabou? Para saber mais sobre esse império, acesse o nosso site. Não perca as últimas informações.